Estamos aqui, né, para bater um papo com vocês sobre afetividade e sentimentos, né? Vamos só aguardar um pouquinho vocês adentrarem para que a gente possa ter um retorno aqui de como é que está o áudio, como é que está o vídeo. Conceição, seja bem-vinda, tudo bem? Dá um retorno para mim aí, Conceição, como é que está o áudio, como é que está o vídeo. Helena, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Você está me ouvindo bem, Helena? Dá um ok aí pra gente se está ouvindo bem, como é que tá. Nós vamos aguardar aqui o nosso irmão que vai estar fazendo a prece. O áudio e o vídeo está ótimo. Que bom. Boa noite, Fábio. Chegou aí o nosso irmão Estevão. Seja bem-vindo. Ele vai fazer as honras aí, né? Deixa eu ver, consegui não? Só um minutinho. Eu consigo adicionar Estevão para que a gente possa. O convite é isso, Estevão, é só você aceitar, tá bom? Neuza, seja bem-vinda também. Pronto. Boa noite, Pronto. meu irmão Gé. Boa noite, meu amigo. Já estamos conectados, então nós vamos Estamos. fazer a apresentação, né? Hoje, prezados amigos e amigas, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa live, né, semanal da SEG, Confraternização Espírita de Querência, com muita saudade de todos, né? Essa falta do contato. Hoje, com a presença do nosso irmão Gerson Mendes Salles. Gerson é trabalhador espírita, membro da equipe de atendimento fraterno do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, integrante da UEG, União Espírita de Guanambi, e do Conselho Regional 24 da FEEB, Federação Espírita do Estado da Bahia. Aproveitar para fazer um convite que na próxima semana, na segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, teremos a palestra com o tema Doenças da Alma, com nossa irmã Leda Coimbra Campos, que é de Itabuna. E vamos fazer a leitura preparatória, que é do livro Sublime Libertação, Levando Alívio. O médium é Lindomar Coutinho, e esse livro foi ditado pelo espírito Bernardo Ferreira de Campos. A mensagem é a seguinte: árvore frutífera. Como anda a sua vida? Tem de alguma forma contribuído para matar a fome do mundo? O que tem oferecido? Que apesar de ainda precisar comer do grão que plantou, cuidou e colheu, já serve a muita gente. Lembra da videira que, por ser estéril, secou quando Jesus passou
e dela precisou. O Mestre deixa-nos lição direta ao coração. Não sejamos parasitas no mundo. Precisamos plantar, cuidar e ser também um celeiro de bênçãos, de amor, para todo viajor que por nós possa passar. Acredite na vida e multiplique por e com amor. E agora nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós passaremos a palavra a Gerson, que vai fazer o trabalho, né? Que o tema é sentimentos e afetividade. Então nós vamos para a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a nossa Mãe, Maria Santíssima. Vamos trazê-los para a nossa tela mental. E vamos pedir. E muito mais do que pedir é agradecer. Que nós recebemos tanto e continuamos pedindo. Então que Jesus possa continuar nos abençoando, nos dando força, saúde, para seguirmos essa nossa jornada que é para o nosso crescimento. Então, Jesus amigo, nossa Mãe Maria Santíssima, que possamos estar sendo abençoados mais uma vez por vocês. Olha a intimidade, vocês, Jesus, Nossa Senhora, e também por toda essa equipe espiritual que tem nos acompanhado por muitos anos. Que a paz de Cristo esteja conosco hoje e sempre. E a palavra é sua, Gerson, e a prece final também. Aqui eu encerro a minha participação. Muita paz e tudo de bom. Olha, gratidão, meu irmão, viu? Gratidão, Estevam. Viu? Valeu. Que bom. Nós agradecemos o convite, né, do Centro Espírita Jiquiéense, né? Outro dia eu tive aí em Jiquié, muito rápido, né? Tive com o amigo Rafael, ele foi dar aula em uma pós-graduação, e espírita é assim, né? Mesmo breve, ele diz, onde é que tem um centro espírita, né? A gente perguntou, ele disse, não, tem um centro ali perto do Corpo de Bombeiros e tal. E eu fui baixar nesse centro espírita, e aí fui lá assistir um pouco do estudo, foi muito agradável, né? Tinha um bate-papo também fraterno, tinha um grupo também que estudava mediunidade também. Mas foi um dia muito gratificante, né? Foi uma oportunidade muito boa de conhecer o centro aí de Jiquié. Então é importante a gente refletir nesses dias e dizer para vocês que pronto, voltou, né? O ao vivo tem dessas coisas. Mas vocês fiquem à vontade para contribuir, para falar, para perguntar. Se nós não soubermos responder, não tem problema, a gente leva a dúvida e depois manda para sábado que vem, né? O pessoal respondeu, passar no e-mail ou no direct aí para vocês, tá bom? Mas refletir sobre sentimentos, né, e afetividade é muito importante, já que é um processo evolutivo e dinâmico e nós temos dificuldade de lidar, né, na grande maioria, com os nossos sentimentos, também com os nossos afetos ou com os nossos desafetos também, não é assim? Então vamos pensar um pouquinho aí sobre isso. Mas pensar sobre os nossos sentimentos é algo desafiador, porque no mundo onde vivemos, ligado ao materialismo, ligado a uma competitividade constante, sempre em busca de se apresentar da melhor forma, ou ser o melhor, desde as tarefas escolares ou dos desafios na escola, quando surge esse sentimento, a gente começa a lidar com um movimento muito racional.
colocar a razão acima de todas as coisas, acima dos nossos sentimentos, acima às vezes dos nossos valores. E tudo, né, passa a ser um jogo de uma balança do que é favorável, do que não é favorável. E assim o mundo capitalista vai nos ensinando a lidar nas relações humanas de uma forma muito, digamos, rigorosa, de uma forma às vezes muito fria nas nossas relações. Nós, homens, então, diga-se de passagem, não fomos educados a trabalhar as emoções, a trabalhar os sentimentos. E nessa luta por essa conquista da razão, de qualidades competitivas, racionais, lógicas, bons desempenhos, ficou-se e tem ficado de lado uma questão que hoje se torna fundamental, que é a educação dos sentimentos, a educação emocional. E hoje, grandes empresas estão buscando profissionais que analise e tenha, né, uma capacidade emocional de lidar com as situações mais extremas e mais diversas, pois não tinham sido, né, educados para isso. E hoje já se fala nas escolas que se implante a educação emocional, o equilíbrio, a capacidade de você lidar com as situações, trazendo também outras características, como a resiliência, né, e a empatia como pontos fundamentais dentro desse processo, que possamos trabalhar esses sentimentos. Mas, trazendo para o meio espírita, às vezes nós não compreendemos o quanto é difícil, o quanto é desafiador lidar com as nossas próprias emoções. Afinal, o espírita tem buscado conduzir dentro de um processo de disciplina o maior nível de educação ou de um processo de pacificação, de paz, de equilíbrio que ainda não alcançou. E nisto, ele acaba mentindo para ele mesmo e acaba, às vezes, não colocando para fora os sentimentos que ele tem como algo ruim, que ele tem como algo negativo. Então, o espírita não pode sentir raiva. É isso, pessoal? O espírita não sente raiva? Olha aí. O espírita não pode ficar triste, né? O espírita não pode chorar, não é? O espírita, né, a gente pega algumas frases, chora lá no quarto sozinho e depois sai sorrindo, né, para amparar as pessoas. Então, é criado no nosso processo cultural, na dinâmica de aprender a resignação, algumas situações que é positivo quando você conquistou e você alcançou aquele resultado dentro da sua capacidade de sentir. Porém, quando nós ainda não avançamos, quando ainda não crescemos, digamos, no sentido de uma maturidade emocional e espiritual, negar o sentimento, guardar, né, de certa forma mascarar, e isso pode se tornar danoso. Daí a necessidade de buscarmos entender o que nós sentimos, né? Todos nós podemos sim sentir raivas. É natural, isso é muito normal, é um sentimento. Podemos sim sentir medo, né? E o medo, até certo ponto, é agradável, né? É positivo, porque se nós não tivéssemos medos, viveria fazendo um monte de bobagem, colocando a vida em risco, né? Desprezando assim o princípio da prudência, a lei de conservação, como nos ensina a doutrina espírita.
Daí o medo, até certo ponto, é positivo. Mas quando desse medo começa a gerar, né, algumas fobias, algo patológico, aí a gente precisa buscar o cuidado, procurar um profissional da área, procurar alguém para lidar com essas emoções, com esses sentimentos que não está nos fazendo bem. E nesse processo de pandemia, falar de sentimentos e de afeto é desafiador. Por quê? Porque nós temos visto que muitos dos nossos irmãos têm sentido ansiedade demais, medo excessivo, né? Às vezes indiferença demais com a dor alheia. Passamos por várias situações onde era para começar a surgir um ser humano modificado, nem sempre nós encontramos esses seres que nos traz essa maturidade, que nos traz esse crescimento, certo? Daí a importância de entender que nesse processo de pandemia devemos trabalhar essa questão do sentimento e do afeto com a maturidade maior. Então, o que é esse afeto? Né? O afeto vem de afetar, né? Quando nós somos afetados de alguma forma. Aí vem a afetividade. Então, da mesma forma que nos afetam de maneira positiva, somos afetados e afetamos o outro também de maneira negativa. E aí cabe a nós perceber e analisar isso. Que tipo de afeto nós nutrimos no outro? Ou nutrimos desafetos, né? Isso ocorre também, não é? Então vamos analisando. Então é interessante a gente perceber isso, porque as relações que o ser humano constrói, que são duradouras, e que perdura e que mexe, né, na fibra, no íntimo do nosso ser, são justamente construídas com sentimentos e afetos verdadeiros. E isso nós vamos ver em toda a literatura espírita, em todo romance, em todo livro ali de André Luiz, nós vamos ver o quanto a afetividade é positiva. Mas como nós construímos as nossas relações afetivas? Né? Já que o mundo nos convida a olhar o outro, né? a essa procura, a essas relações de uma maneira, às vezes, tão pueril, quando a gente busca relacionar-se de uma maneira afetiva com alguém que a gente procura enamorar, conviver. Mas existe o afeto fraternal construído dentro do lar, filial, paternal, aquele núcleo que a gente começa a trabalhar os nossos sentimentos. Como é que anda esse núcleo? Como é que está a nossa afetividade? Nós estamos passando por uma situação tão diferente que nos dias de hoje, às vezes, nós tomamos as situações que eram extremas com a naturalidade fora do comum, chegando à indiferença. Falar de afeto, de sentimento, em um país onde nós já nos despedimos, né, de mais de 500 mil, né, irmãos que deixaram os seus amores, os seus afetos dentro de um processo pandêmico. E essa notícia chega aos nossos ouvidos em muitas situações só como se fossem números, como se isso fosse natural, como se isso fosse normal, como nós não temos a capacidade, às vezes nem a sensibilidade de fazer uma oração, de fazer algo além, de fazer uma ligação para aquele amigo que ficou enlutado, para aquele irmão que passou por uma perca tão dolorosa.
porque dentro desse processo nós vamos entender que existe um luto totalmente diferente. É um luto totalmente diferente. Nós tínhamos um processo de um ritual, de uma cerimônia de despedida dos entes queridos. No processo de pandemia, nós não vivemos isso. Não é? Nós não temos direito de visitar o ente querido, não podemos por conta da pandemia. O momento de despedida não temos mais essa cerimônia. E como nós vamos lidar com todo esse turbilhão de sentimentos? Como estamos lidando com isso? Daí a necessidade de perceber, né? E aí quando no Evangelho, segundo o Espiritismo, vai falar da lei de amor, falando desse sentimento por excelência, dessa conquista, desse sentimento que é realmente o ponto máximo do que o ser humano pode sentir, trazendo que no princípio nós só tínhamos instintos, né? E os instintos vão se elevando, passando para o sentimento, e o ponto máximo do sentimento é o amor. E aí vamos entender que tudo isso Jesus já tinha nos ensinado, Jesus já tinha trazido para todos nós e vivenciado na sua amplitude, porque quando ele reforça, né, o ensinamento dos 2 mandamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele vai estar trabalhando a questão da afetividade. E esse segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que é colocado de uma maneira tão sublime, deve ser, digamos, analisado de maneira mais profunda, porque há necessidade de amar o próximo, mas ele não dispensa o auto-amor, o autocuidado. Então, nessa relação de afetividade, de afeto, de sentimento, a gente começa a entender o que realmente é um afeto, né? Um sentimento sadio, e o que é um sentimento, às vezes, danoso. Vocês já pararam para analisar isso? Porque, às vezes, no nosso processo, principalmente quando conhecemos alguém, né? Que nos encantamos e ficamos naquela fase apaixonados. Você já ficou apaixonado? Estevão está amando até hoje, né, Estevão? Não é mais apaixonado, já é amor, né? Então, quando nós vivemos esse processo de paixão, às vezes nós não percebemos o quanto nós nos doamos, nós tentamos conquistar, nós tentamos fazer tantas coisas, né? Nessa fase é a fase que nós levamos flores, né? Que fazemos poesias, é a fase que nós criamos várias situações para agradar mais, para levar algo que o outro sinta bem. Mas quando isso não é de uma maneira saudável, quando fica somente no campo do material, né, das paixões físicas e carnais, sem aprofundar o sentir, a gente posteriormente, digamos, 6 meses, no máximo 2 anos, a paixão acaba. E aí? O que é que ficou de sentimento verdadeiro? O que é que ficou realmente de construção íntima? E nesse processo, eu amei verdadeiramente o outro, senti, né? Ou foi apenas algo passageiro? E nesse processo de amar o outro, né? Nesse processo de afeto, de sentimento, eu tenho me amado, né? Eu tenho o cuidado de não me ferir, de não me machucar, porque esse processo é tão difícil que quando às vezes nós nos relacionamos com alguém e não temos esse cuidado, nós vamos nos deparar com situações onde nos anulamos totalmente. Nós não exercitamos o alto amor.
Então é tudo em função do outro. O outro é o mais importante, o outro é a minha conquista, o outro, e tudo para o outro. E você se anula tanto que quando o outro sente-se sufocado e diz, olha, a relação não dá mais. Aí vem a decepção. E o afeto, que a gente achava que era aquele amor todo, vai virar o desafeto. Onde a gente imaginava que tinha amor, tinha somente paixão, que adoecida vai se transformar em ódio. E às vezes, o não suportar, vem vários pensamentos, né? De depressão, de tristeza profunda e desse se anular totalmente. Aqueles que desistem da própria vida por perder uma relação ou por não entender o término de uma relação. Veja como é difícil lidar então com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, se nós não aprofundarmos esse sentimento de amor. Esse amor verdadeiro, esse amor que você quer a felicidade do outro, sem desprezar a sua própria felicidade, sem desprezar o seu equilíbrio. Você gostar de alguém pelo que a pessoa é, né? E permitir que o outro goste de você por quem você é, da maneira que você é. Mas no mundo atual, nós vivemos a todo tempo tentando demonstrar, tentando agradar o outro, e aí inventamos, às vezes, um personagem que não existe, uma pessoa que nunca existiu, mas nós inventamos só para agradar a pessoa dita amada, né? Que é o fruto da nossa paixão, do nosso afeto. Então, entender os sentimentos, o que sentimos, né? O que é que nós estamos buscando, é uma tarefa árdua, mas necessária. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, vai trazendo ali como a chave do progresso o autoconhecimento. Então, o que nós pensamos, o que nós fazemos, começar a ser observado, como nós agimos em determinadas atitudes, em determinados momentos das nossas vidas, é de fundamental importância para o nosso autoconhecimento. Ele vai dizer, no final da questão 919A, que a doutrina espírita, né, esse livro, que é o Livro dos Espíritos, foi ditada com essa finalidade, para o nosso autoconhecimento, nosso autoaprimoramento, para a nossa transformação e para que possamos conquistar, né, um salto evolutivo, um progresso nesta vida. Olha que fundamental. Estevão coloca aqui, né, o amor que conecta é um amor que não esquece. Seja bem-vindo. Isso aí. Então, esse amor é fundamental, né? Esse amor verdadeiro, esse afeto verdadeiro. Mas quantas vezes nós deixamos dentro de um processo de indiferença? Quantas vezes nós desistimos dos nossos afetos, né? Seja familiar, seja um amigo, seja um irmão, simplesmente por ser diferente, por pensar diferente, né? Por ter ideias diferentes. E nós simplesmente não admitimos isso. E aí há uma ruptura, há um distanciamento. Quantas famílias, quantos irmãos, né, se distanciam de maneira brusca por pensamentos diferentes, principalmente quando se trata de pensamento político. E aí o que era afeto vira desafeto, quando não se torna uma guerra, né? Ninguém vai falar aqui como andam os grupos de família, viu? Por favor, principalmente em tempo de política.
Então, os grupos de família de WhatsApp, né, é um reflexo de como nós nos comportamos com ideias diferentes, né? O quantas vezes nós já saímos de algum grupo, né, ou excluímos alguém quando somos administradores por conta dos desafetos, por conta do pensamento diferente. Tem um filme, né, bem bacana, que é Divertidamente. Ele vai trabalhar a questão dos sentimentos e mostrando a importância de cada um deles em nossa vida. Você vai entender a importância do medo, né? A importância da raiva, mas a importância do equilíbrio, né? A importância do amor, a importância da tristeza, mas entender cada sentimento desse em nossas vidas. Lá no capítulo, salvo engano, o quinto, né? Capítulo quinto, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tem uma lição que chama melancolia, que vai falando da tristeza, de uma tristeza inexplicável que nos invade, um sentimento que nós às vezes não entendemos. Não tínhamos motivo nenhum aparente para se estar triste, mas somos abatidos por algo, uma saudade que nós não sabemos explicar. E a espiritualidade vem falando que pode ser a saudade do plano espiritual, da liberdade do espírito, que é aprisionado, né, cativo na carne, sente esse anseio de libertar-se. E aí vem esse momento melancólico. Mas ele vem dizendo que nós devemos lutar, né, perseverar, ser forte como soldado que vai a uma guerra, que vai à batalha. E ele não pode ser desertor, né, porque todos aqueles que validaram, né, a sua encarnação e que estão ao amparar, que estão a fortalecê-lo, aguarda ele vitorioso. Então, às vezes, quando somos tomados de dores profundas, de angústia profundas, pensando, né, que uma das alternativas poderia ser o autoextermínio, deixar, né, o corpo físico de uma maneira brusca, isso é um grande engano. É um engano profundo, né? E, salvo engano, Antero de Quintão vai falar sobre isso no livro Parnaso de Além Túmulo, quando ele, né, abrevia, né, a sua vida de maneira brusca, supondo, né, que encontraria a paz eterna do nada. E ele vai dizendo que adentrou em uma senda, né, mais sombria, mais dolorosa, com esse engano. Então, às vezes, a gente não tem noção do que o outro está passando, do que o outro está sentindo. E voltamos a dizer, esses dias são desafiadores. Se nós já tínhamos um processo pandêmico chamado depressão, né, se tornaria o mal do século, nós temos ela agora agravada pelo processo de desesperanças dos nossos irmãos, por não entender que esse instante é um instante onde nós devemos buscar, de todas as formas, fortalecer a nossa fé. E entender que o processo da dor não se acaba com a morte, né? Então, quando nós vamos lembrando aí do livro Memórias de um Suicida, nós vamos entender ali tudo o que ocorre com o espírito que abrevia a sua estadia aqui na Terra. E de maneira muito clara. E tinha alguns amigos espíritas que diziam, não, porque o livro Memória do Suicida é muito pesado. Eu digo, não, ele tem o mesmo peso, às vezes é até mais leve que Paulo Estevão, né? A grossura. Ele é um livro realista, ele é um livro que trata de um assunto sério, que mostra a realidade, mas também mostra a misericórdia divina, o amor, né,
da caravana de Maria, o amor daqueles espíritos que fazem de tudo para nos socorrer nos momentos, né, mais dolorosos das nossas existências. Daí estarmos refletindo sobre os sentimentos. Mas o que nós fazemos com os nossos sentimentos? Né? Outro dia eu postei no meu Instagram uma pesquisa que se fizeram com as plantas sobre a verbalização de algumas palavras agressivas com uma planta e a outra, né, ao lado, um pouco mais distante, sendo tratada de maneiras ofensivas, de maneira dura, então com toda aquela carga energética. Então as crianças de um colégio fizeram isso. Eu achei interessante no resultado, porque aquela planta que foi tratada carinhosamente, né, com prece, com palavras amigas, com bom dia, com sorriso, ela ficou extremamente viçosa, bonita. Mas a que foi tratada de maneira dura, né, de palavrões, com negatividade, colocando para baixo, ela murchou, ficou toda amarela. E aí nós paramos para analisar os nossos pensamentos e sentimentos. Quando nós estamos, né, pensando e sentindo, às vezes ressentindo questões que, digamos, vai, de certa forma, impactar de maneira profunda em nossas vibrações, no nosso campo energético. Imagine o que nós estamos fazendo conosco. Imagine. Vamos lembrar um casinho de Chico, né? É bem conhecido de todo mundo. Aquele caso que Chico vai falar sobre a vizinha, né? Que tinha, de uma forma caridosa, matado o seu cachorro, né? E Chico fica ali muito triste, né? Fica impactado com aquela atitude. E não conseguia perdoar, né? Aquela vizinha, ou foi irmã, viu? Só vocês lembrem bem que teve esse caso. E eu sei que quando sai da esfera do campo íntimo somente de Chico e começa a atrapalhar os trabalhos por conta da vibração mental que estava aquele sentimento, Emmanuel vai e chama Chico e diz: olha, Chico, você precisa resolver isso, porque está atrapalhando as nossas atividades, os trabalhos. Agora você imagina se Chico, que é Chico, com todo amor, com toda a humildade, estava nessa situação. Imaginemos nós, quando guardamos sentimentos de mágoa, né, de rancor, às vezes ódio, como fica, né? Mas Emmanuel vai e diz: olha, você precisa fazer algo que faça essa pessoa feliz. E ele vai pesquisar o que é que deixaria, né, essa pessoa feliz, e seria ganhar uma máquina de costura naquela época. E ele vai parcelar em suaves prestações para dar esse presente. Mas antes ele pergunta: mano, quer dizer que a pessoa que me ofende e eu que tenho que, né, dar um presente para ela, eu que tenho que agradá-la, né, eu que tenho que perdoar? E aí ele diz: olha, a recomendação é de Jesus, não é minha. Aí ele diz: já que é de Jesus, eu sigo, né? Então a necessidade de trabalhar o perdão, esse sentimento, né, tão valoroso, de vencer o nosso orgulho, vencer aquela mágoa e se colocar de uma maneira humilde, perdoando o outro. E ele assim faz. E quando ele apresenta aquele presente, a pessoa vai num gesto de gratidão tão grande a Chico, que joga um jato de luz sobre aquela névoa escura, aquela vibração densa, que faz com que tudo, né, se tranquilize, tudo se harmonize, e ali ele conseguir agora, a partir daquele momento, vencer
aquele pequeno ressentimento que ele tinha ficado daquela irmã. Então vejamos se Chico passa por isso, meus irmãos. O quanto de sentimento danoso, lembrando a plantinha que foi citada, lembrando o nosso corpo físico, né, que é revestido de energia, né, que nós temos essa psicosfera, nós temos essa densidade de água no nosso corpo que sofre o impacto, já que nós acreditamos que o pensamento, a energia positiva, consegue harmonizar as moléculas da água para ter água fluidificada. O que nós temos feito com o nosso corpo físico quando tratamos de sentimentos. Mas, se nós falamos também que o sentimento do amor, esse sentimento por excelência, é o ponto, né, que mais vibra, que mais modifica, que é o ponto capaz de mexer com todos nós. Lembremos da literatura espírita ou das nossas experiências mediúnicas quando encontramos aqueles espíritos mais endurecidos, aqueles que realmente estão decididos a manter-se de uma forma orgulhosa, vingativa, né? Perseguindo o outro. Qual é a força que faz com que eles se modifiquem? Qual o sentimento que faz com que realmente eles voltem a cair em si? Nós vamos ver que é a figura do amor. Quando surge a figura que mais impactou de maneira amorosa a figura de uma mãe, de uma avó, de um pai, de um irmão, de uma amiga, que fala ao nosso ser sem ao menos abrir a boca. A força moral do amor é uma força transformadora. Esse sentimento por excelência. É esse sentimento que transforma e modifica os seres. Então, só através dessa figura do amor é que nós conseguimos impactar o outro. E aí entra compreender perfeitamente o amor, porque amar não é fazer tudo o que o outro quer. Não. Amar é fazer tudo para que o outro desperte, para que o outro possa evoluir. E nessa dosagem, nessas situações, quando não tem uma maturidade, nós vemos os pais enfiar os pés pelas mãos, né? Quando entra num processo de permissividade, né? Quando entra nesse processo de deixar os filhos fazerem tudo o que querem, porque o ama. Não. Isso não é amor, né? Talvez seja a lei do menor esforço. É a lei de dar, porque não tem coragem de doar-se. Então nós damos porque nós não queremos dar atenção, não queremos dar afeto, não queremos compartilhar sentimentos verdadeiros. Então vamos dando coisas como se substituísse esse amor que impregna, como se substituísse o amor que faz com que o outro modifique. E nós sabemos que não faz. A nossa presença, por mais que seja pouca, mas ela precisa ser uma presença efetiva, né? Eu não posso, às vezes, estar 24 horas com meu filho, porque eu trabalho, porque eu tenho meus afazeres, sim, não tem problema. Isso os nossos pais passaram também, né? Viveram isso. Ah, mas hoje tem o mundo da tecnologia, hoje tem isso. Verdade, tem isso tudo. O que nós estamos dizendo é que nós precisamos estar presentes, ser presentes, em vez de tentarmos substituir isso dando presentes. Ah, eu posso
estar com a minha família 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas esteja presente. E o que não ocorre devido a essa tecnologia toda que nós estamos vivendo é isso. Nós chegamos em nossos lares e o que é que acontece? Nós vamos para o mito da caverna. Nós ficamos presos nas sombras, nas telas, vivendo, né, a imagem que é projetada. Então, vemos a vida do outro, vemos um Instagram, vemos um Facebook, um Twitch e YouTube, mas esquecemos de viver a nossa vida, né? De viver os nossos afetos. E os nossos afetos estão no quarto, está na sala, está em tudo que é canto. E nós fingimos que estamos presentes em casa, mas com a mente ligada em todas as outras coisas. E isso acontece conosco também espírita, né? Nós espíritas criamos um mecanismo de fuga o seguinte: tem muita live boa, né? Nada contra, é necessário produzir esses conteúdos, certo? Mas se nós não entrarmos em uma disciplina, nós vamos chegar e vamos viver olhando, né, lives e conteúdos espírita o tempo todo, e a prática, a vivência, nós não iremos fazer. E aí? Então, eu posso disciplinar o meu tempo, né? O conteúdo que eu vou estar vendo, o que é que eu vou estar participando. É isso que eu preciso fazer. Não é porque tem agora todos, né? A maioria dos centros do país agora está fazendo virtual que eu vou ter que ver tudo. Não, não é isso. Eu preciso viver a minha vida com equilíbrio. Eu preciso viver a realidade com equilíbrio. Porque senão eu vou aprender e só vou colocar em prática na próxima encarnação? É assim? Não é. Então é necessário a gente aprender realmente, buscar sentir de verdade. E aí Emmanuel vem dizer para todos nós: renova o vosso modo de sentir. Por mais que o homem exterior se corrompa, renova o modo de sentir. Há uma necessidade de refletir o que nós estamos sentindo. O que é que nós estamos sentindo? Os nossos sentimentos. E aí, já que a gente está falando, eu gosto de falar de nós espíritas, porque os primeiros ouvidos são os meus, né? Então, eu falo para mim, primeiramente, para depois compartilhar com vocês os puxões de orelha que vêm dos estudos. Então, às vezes, nós não entendemos o que nós sentimos. Vejamos, às vezes, o evangelizador, ou aquele que trabalha num trabalho de assistência e promoção social espírita, mas ainda andam com corações cevados, né? Como disse o nosso irmão Paulo. Então é necessário analisar se nós estamos fazendo o trabalho espírita com que sentimento, né? Estamos angustiados, aquilo está pesado, né? É algo para ser divino, é algo para ser prazeroso, motivo de nossa felicidade, das nossas alegrias, é algo para ser leve, não é para ser angustiante. Então, o trabalho espírita é um trabalho que nós devemos sentir bem. E quanto mais se faz, melhor se sente. Mas se eu fico no processo do trabalho espírita, mensurando aquele que não fez, aquele que não participou, e sofrendo por isso, eu não estou compreendendo nada. Não estou compreendendo nada. Eu estou como aquele filho que aparentemente estava na casa do pai, mas quando o pai acolhe aquele que regressa, ele fica angustiado, né? Sofrendo porque o pai acolheu o filho de volta. Então ele não tinha entendido e não estava ali simplesmente pelo sentimento de amor. Ele estava extremamente orgulhoso, né? Ele queria, né, de certa forma, ficar agora só com aquela parte só para ele, vendo o irmão voltar e tendo que acolher, né,
que possivelmente dividiria novamente os frutos da alegria do pai, né? Ele se revolta. Então é necessário entender os nossos afetos, os nossos amores. E amor é algo que quanto mais nós nutrimos, mais ele cresce. Mas temos visto muita gente economizar amor, economizar afeto, por medo, né? Primeiro porque impomos condição. Eu só amo se eu for amado. Eu só gosto se gostar de mim, né? E nesse processo nós vamos criando essa distância e economizamos a nossa capacidade de amar, a capacidade de nutrir afeto por alguém, por medo, né? Medo porque o outro pode não sentir a mesma coisa. Medo porque o outro não é perfeito, né? Como se nós fôssemos, né? Então, o outro pode me decepcionar. Pode. E pode mesmo, porque somos espíritos aqui na Terra imperfeitos. Isso é uma grande possibilidade. E eu vou deixar de amar por isso? Eu deixo de amar meu filho por isso? Porque ele é um ser imperfeito? Não, né? Então é isso. Então que possamos refletir nos ensinamentos dados por Jesus, nessa dinâmica de aprender a amar. Porque ele disse que os seus discípulos se reconheciam por muito se amarem. Olha que coisa linda. E ainda vai mais além. Ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que tarefa desafiadora. A gente ama dentro da nossa condição. Você vem propondo, Jesus, esse negócio de amar como o Senhor ama. É, amar como o Mestre nos ama. Esse é o desafio, essa é a proposta. Então, que possamos, né, trabalhar essa questão dos nossos afetos, ter mais um pouquinho de empatia, de respeito com a dor dos nossos irmãos, daqueles que batem a porta, daqueles que buscam, principalmente em casa, né? A Rafaela deve estar ali, nossa, né? Geralmente é assim, né? O espírita, quando fala, nós falamos muito bem, né? Para fora. Na vivência, né? Na sociedade, até que nós somos bons. Mas em casa são os nossos grandes desafios. É onde, às vezes, nós nos pegamos cometendo, né, algumas situações que já gostaríamos de ter vencido. Mas que saibamos, né, fazer tudo com respeito, com boa intenção, tentando a cada dia, a cada momento, ser melhor do que nós mesmos. Melhor que ontem, né? Então, deixar esse abraço para os nossos irmãos de Jiquié, né? Nós vamos fazer a prece porque ficou, né, sobre a nossa responsabilidade. Agradecer a Estevão, né, a Vanusa, né, todos vocês que participaram aqui hoje, deixaram seus comentários, estão conosco aqui. Luiz Eduardo, todos vocês, ó, que bacana, viu? Adoro conhecer pessoas novas, Centro Espírita, essas pessoas engajadas que tentam, né, não deixar a gente perder essa egrégora, né, esse sentimento de união, de fraternidade. Então, adentrar os lares de vocês, sempre com muito respeito, com muito carinho, vocês adentrando também aqui em casa. Estamos à disposição. Está vindo aí a macro regional, né? Todos vocês estão convidados à macro regional da Federação Espírita do Estado da Bahia. Façam suas inscrições, já estão abertas dentro do setor de trabalho que vocês atuam na Casa Espírita. Dividam com seus companheiros de trabalho. E dizer que fiquei muito feliz em ter com vocês hoje. Vamos orar? Então, quem sentir à vontade pode fechar os olhos. Quem quiser orar de olhos abertos também pode.
mas que, acima de tudo, nós falamos de sentimento, né? Então, vamos tentar sentir, parar de racionalizar um pouquinho, acalmar os nossos corações, os nossos sentimentos, sentir a presença do nosso anjo guardião nos envolvendo nesse momento, que possamos elevar o pensamento a Jesus, nosso divino mestre, que nos ensinou que onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Estamos aqui, Senhor, rogando a tua divina presença. Envolve-nos, envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos, com a tua infinita misericórdia. Pai de infinito amor, de infinita bondade, que estás no céu, que estás em toda parte, glorificado, Senhor, seja o teu nome, aqui na terra, como sobre tudo o que criaste. Que venha a nós o teu reino de amor, caridade e luz. Que seja feita a vossa vontade, Jesus, pois as nossas ainda são tão pequeninas. Dai-nos o pão da vida, enchendo-nos, Senhor, de alegria e de paz, saciando a nossa sede, a nossa fome de amor e de justiça. Ensina-nos, ó Divino Mestre, a perdoar, não somente 7 vezes, mas o perdão infinito, como o Senhor nos perdoa na tua infinita misericórdia. Através da vigilância e da oração, dai-nos a proteção, não permitindo, Senhor, que venhamos cair em tentação. Ponde no nosso coração a força, a coragem, a fé, a perseverança no bem, livrando-nos de todos os males, principalmente do orgulho, do egoísmo, da vaidade, pois são os males da humanidade. Nesse instante, ó Divino Mestre, com a vossa permissão, encerramos a atividade da noite de hoje com votos de paz e profunda harmonia. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Muita luz, muita paz a todos. Um abraço.